Olá, boa noite. Sexta-feira, 20 de setembro, o CRN2 já está no ar. Integrantes da Câmara Juvenil aproveitaram a aula online de hoje para analisar as proposições aprovadas em primeira discussão e que serão levadas ao plenário no dia 11 de outubro. Temas como o bullying nas escolas e a instalação de câmeras de segurança nas unidades de ensino do município do Rio estiveram na pauta. O professor Alexandre Araújo pediu que os vereadores juvenis estudem os textos de 8 projetos de lei e de 2 projetos de decreto legislativo que vão para a segunda discussão com votação no painel. Os alunos que na semana que vem terão a oportunidade de tirar todas as dúvidas durante a aula de monitoria também foram parabenizados pelo desempenho na última sessão plenária no Palácio Pedro Ernesto. Eles cresceram muito, assim, civicamente falando, dá até orgulho de ver assim, a evolução deles, a educação deles também. A gente tem projetos sobre sustentabilidade, acessibilidade, patrimônio cultural, economia e investimento nas escolas, né? A gente não ficou preso só com nome de logrador, unidade escolar, atendimento, estímulo a atendimento de psicólogo nas escolas, campanhas contra bullying. Então, assim, a gente realmente tem uma amplitude, né, enorme de projetos. E jogadoras de um dos times de futebol que fizeram história no Rio de Janeiro e no Brasil, o Esporte Clube Radar, comemoraram a criação da lei que torna o 19 de fevereiro o Dia do Futebol Feminino. A proposta foi apresentada pelos vereadores e sancionada pelo Poder Executivo. Superando adversidades, enfrentando barreiras e a proibição que vigorou até 1979, o futebol feminino virou realidade pela leveza, agilidade e o pioneirismo das jogadoras que escreveram uma história vitoriosa no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil. Como forma de fortalecer a história, as conquistas e a luta das mulheres por espaço num esporte bastante restrito a elas, a Câmara Municipal aprovou a lei que inclui o Dia do Futebol Feminino no calendário oficial da cidade. A gente só agradece porque queremos mais reconhecimento, não para nós, né? Para as que estão surgindo aí para o futebol feminino e frisar também que seria muito importante o Rio de Janeiro ter um museu do futebol feminino aqui no Rio, né? Porque muitas saíram daqui até para a seleção brasileira. O Dia do Futebol Feminino passa a ser celebrado sempre em 19 de fevereiro, data de nascimento de Marta, a maior jogadora de futebol da história. A atleta está eternizada no Maracanã, na Zona Norte. A imagem da jogadora fica exposta na torre de vidro, na área externa do estádio. Marta foi eleita 6 vezes a melhor do mundo. Criado em 1932 como um clube de praia em Copacabana, o Esporte Clube Radar se consagrou como um dos mais importantes times femininos do Brasil e teve grande destaque no país e nas competições internacionais nos anos 80, após o fim da lei que proibia a prática de futebol por mulheres. Iracema Ferreira, a Rata, uma das integrantes do time, que é patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro, comemora a nova lei. Isso aí foi mais uma vitória para o futebol feminino. Parabéns para nós, parabéns para as meninas. A nossa luta continua, o jogo continua. E a polícia identificou 34 suspeitos de causar incêndios criminosos em parques e reservas ambientais do Rio de Janeiro. Foi durante a Operação Curupira, que teve o apoio de órgãos ambientais e o objetivo de coibir o risco humano e patrimonial nas regiões atingidas pelos incêndios. Entre os suspeitos, um idoso de 61 anos flagrado incendiando uma área em Valença, no sul do estado. Até o meio-dia desta sexta-feira, 5 pessoas haviam sido presas. Olá! Esta sexta-feira foi mais um dia de tempo estável aqui na cidade do Rio. Desta forma, o céu esteve predominantemente claro ao longo do dia e não houve registro de chuva. Para o período da noite de hoje, permanece a condição. Então, haverá céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. Para amanhã, sábado, dia 21 de setembro, o céu estará parcialmente nublado, passando a nublado no período da tarde e há previsão de pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite. Já no domingo, nós temos condição de chuva até o período da madrugada, contudo uma chuva fraca e isolada. A partir do período da manhã haverá redução de nebulosidade e não há mais previsão de chuva na cidade do Rio.
Boa noite e até a próxima. A Confeitaria Colombo, um marco da cultura e gastronomia do Rio, completou 130 anos esta semana. E detalhe, é considerada um dos 10 cafés mais bonitos do mundo. Bancada de mármore italiano, gigantescos espelhos belgas de cristal. Entrar na Confeitaria Colombo é como fazer uma viagem no tempo. Inspirada em cafés de Paris, ela rapidamente conquistou o coração de cariocas e de todos que passavam pela cidade. Como a rainha Elizabeth II da Inglaterra, que ficou fascinada pelo sorvete de bacuri, uma das especialidades da casa em 1968. Fundada em setembro de 1894, a Colombo passou a ser frequentada por grandes personalidades e autoridades brasileiras, como o escritor Machado de Assis, o político Rui Barbosa, a compositora Chiquinha Gonzaga e o ex-presidente Getúlio Vargas. Ela ganha grande sucesso com a vinda do Olavo Bilac para cá, Machado de Assis, Emílio de Menezes, entre outros, formando aqui a primeira rodinha de intelectuais da Colombo, que depois vira sucursal da Academia Brasileira de Letras. E a nata da sociedade brasileira passa a frequentar. 130 anos depois, ela continua encantando os visitantes. É a minha segunda vez vindo na Cafeteria Colombo e numa data comemorativa que é o aniversário do meu namorado. Comemorar nesse lugar especial é tão incrível. O que mais me chamou a atenção foi a arquitetura e essa ambientação charmosa que remete de outra época. Adorei. O trabalho aqui começa cedo. Ainda de madrugada, uma gigantesca equipe prepara o menu que foi consagrado através das décadas. Salgados, tortas e doces consomem 300 quilos de farinha e 2.500 ovos por dia. O prato mais pedido, campeão de venda, é o nosso picadinho. Ele é sensacional. Ele é feito um picadinho à base de molho de vinho, com couve crocante. A gente faz uma farofinha de pão com as aparas de pão da casa. Era um material que era desperdiçado, a gente assa esse pão no forno, tritura ele, faz uma farofa de pão, fica extremamente crocante com ovinho pochê por cima. Campeão de vendas. E temos agora esse mês o prato tradicional que é 130 anos da Confeitaria Colombo, que é uma posta de bacalhau gado de morrua com molho putanesca, que leva alcaparra, alho laminado e um molho pomodoro. Sensacional. Entre os quitutes, destacam-se a coxinha de galinha, o biscoito leque vendido há mais de um século e o folheado de creme. Em 1983, a Confeitaria Colombo foi tombada como patrimônio cultural carioca. E em 2015, ela foi eleita pelo site You City Guides como um dos cafés mais bonitos do mundo. Pelos seus 5 salões, circulam diariamente cerca de 2.500 visitantes na alta temporada. Pessoas de todos os lugares, de idades diferentes, que sabem que não estão tendo apenas uma experiência gastronômica, mas, acima de tudo, provando um pouco da história do Brasil. A Colombo, na verdade, além de ser um museu gastronômico, ela conecta um pouco do momento histórico europeu com o momento histórico brasileiro. É o século XIX no final do século XIX na Europa. A gente está vivendo a Belle Époque, momento onde a gente tem um florescimento artístico, cultural, científico, e o Brasil está passando para a transição republicana. Então a gente conecta esses dois aspectos, observando a Colombo como uma representação do progresso que a República Brasileira queria conquistar. Véspera de fim de semana, e você, já sabe o que vai fazer? Acompanhe as dicas da nossa agenda cultural. Ora, Lyons, ao que consta, foi morto um dia por salteadores, numa encruzilhada onde se encontram 3 grandes estradas. O coletivo Delicadas Criaturas apresenta o espetáculo 9 no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. No monólogo, a atriz Nara Keiserman vive uma paciente psiquiátrica que cria múltiplas personalidades a partir de peças clássicas do teatro mundial. O espetáculo é apresentado de sexta a domingo, sempre às 7 horas da noite. O Instituto de Psiquiatria da UFRJ fica na Avenida Venceslau Braz, 71, em Botafogo. O ingresso custa R$ 60,00, 30 a meia entrada. Com Clara Santana e Leandro Castilho em cena, a peça infantil As Aventuras de Pé de Vento no Dia de Cosme e Damião encerra a temporada neste fim de semana na Ecovila Rehap. O espetáculo mostra a história de um menino nascido no sertão da Paraíba, que até então desconhece os festejos do Dia de Cosme e Damião, e pega carona num redemoinho viajando até o Rio de Janeiro no dia 27 de setembro. Aqui ele descobre a tradição dos doces e vive uma aventura repleta de novidades. Os atores cantam e tocam músicas conhecidas da MPB.
As apresentações acontecem neste sábado e domingo, às 11 da manhã. A Ecovila ReHap fica na Rua Jardim Botânico, 1008. Os ingressos custam R$ 70, R$ 35 a meia entrada. Dança, acrobacia aérea e linguagem teatral. Este é o espetáculo Ovular. A performance parte de uma temática feminina, a ovulação, e traz questionamentos sobre a fertilidade e a maternidade. As apresentações serão neste sábado e domingo às 11 da manhã, no Museu da República, na Rua do Catete, 153. A entrada é de graça. A segunda edição do festival Oficina da Ópera, que começou no dia 12 no Teatro Municipal, termina neste sábado com a apresentação da ópera Le Ville, a primeira ópera de Puccini. O espetáculo será às 7 da noite. O Teatro Municipal fica na Praça Floriano, sem número, na Cinelândia. Ingressos a partir de R$ 15. O CRN2 termina aqui. A seguir tem o Rolezinho Carioca. A equipe do programa embarcou no VLT para percorrer o centro histórico do Rio e descobrir um roteiro característico do período colonial da cidade, os becos. Apesar da região ter passado por intervenções urbanísticas ao longo dos mais de 450 anos, muitos desses pontos foram preservados. Você pode acompanhar a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também ao vivo pelo YouTube. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau, tchau.